Imagine a cena, o sol ainda não nasceu completamente, quando um grupo de homens, padres, militares, comerciantes, intelectuais, se reúnem nas sombras do Recife colonial. Eles não estão planejando uma festa, estão planejando uma revolução em plena América Portuguesa, onde isso era impensável. Essa história aconteceu há mais ou menos 200 anos, mas o que ela nos diz sobre quem somos hoje? Por que Pernambuco e o Nordeste guardam essa memória com tanto orgulho? No vídeo de hoje, vamos entrar fundo nessa revolta que sacudiu o Brasil antes de o Brasil sequer existir e descobrir por que história regional não é história menor, é o espelho da nossa identidade. Para entender 1817, precisamos recuar um pouco no tempo. Estamos no início do século XIX. O Brasil ainda é colônia de Portugal, mas algo mudou. Em 1808, a família real portuguesa fugiu de Napoleão e veio morar no Rio de Janeiro. Para Pernambuco, isso foi uma bomba. O Nordeste era o coração econômico do Brasil, com seus engenhos de açúcar. Mas toda a riqueza ia para Lisboa e agora também para o Rio. Os pernambucanos pagaram impostos pesados e receberam pouco em troca. A sensação era de abandono completo e de exploração. Mas não era só a economia. Ideias também estavam em ebulição. Os intelectuais pernambucanos liam Rousseau, Voltaire, admiravam a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa. Essas ideias chegavam clandestinamente nos bolsos de estudantes que voltavam da Europa nos livros proibidos, trocados de mão em mão. A pergunta que fervilhava era simples e explosiva. Por que um povo capaz de gerar tanta riqueza deveria viver submisso a um rei distante? Essa extensão explodiu em março de 1817. O estopim foi a descoberta de uma conspiração e a prisão de um dos líderes do movimento. Em vez de recuar, os revoltosos anteciparam a ação. Um capitão chamado José de Barros Lima, o famoso Leão Coroado, matou o general Barbosa de Castro quando este tentou prendê-lo. Era o começo. Em dias, os revoltosos tomaram Recife e proclamaram uma república. Pela primeira vez no Brasil, alguém hasteou uma bandeira republicana. Liderados por figuras como o padre João Ribeiro, o militar Domingos Teotônio Jorge e o comerciante Domingos José Martins, esse governo redigiu textos que proclamavam direitos como liberdade de imprensa, igualdade perante a lei e fim de alguns privilégios do clero. Era um projeto moderno, influenciado pelas melhores ideias da época. A bandeira da República tinha as cores do arco-íris, símbolo de esperança e pluralidade. Bonito, não é? O padre João Ribeiro é um dos personagens mais fascinantes. Intelectual, professor de filosofia, ele era o teórico da Revolução. Escrevia manifestos, argumentava com lógica iluminista. Domingos José Martins era o político, habilidoso nas negociações. E havia figuras populares também, como homens do povo, que aderiram à causa. A Revolução chegou a se expandir para o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e até Alagoas, mostrando que o sentimento de insatisfação era regional, nordestino. Uma chama que queria se tornar incêndio, mas a República durou apenas 75 dias. Portugal enviou tropas de várias frentes, por terra e por mar, sem apoio suficiente, sem armamento e com divergências internas, a Revolução foi sufocada. Os líderes foram presos, julgados e muitos foram executados, entre eles o padre João Ribeiro. Outros morreram nas masmorras ou no exílio. A repressão foi brutal, mas aqui está uma virada. Uma revolução pode ser derrotada militarmente e ainda assim vencer na história. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, chegamos à parte mais interessante desse vídeo. Por que estudar a Revolução de 1817? Um evento regional
que durou menos de 3 meses. Por que é tão importante? A resposta é simples. Porque a história não é só sobre o passado, é sobre como uma comunidade entende a si mesma. Quando você aprende apenas a história nacional, aquela dos livros didáticos, centrada no Rio, em São Paulo, você aprende uma história que frequentemente apaga o Nordeste. Trata o Norte como periférico, como se Minas Gerais fosse o Brasil inteiro. Pernambuco tem uma identidade cultural fortíssima e boa parte dela vem dessa tradição de resistência. Não é coincidência que o Nordeste tenha produzido movimentos como o cangaço, que Frei Caneca, figura da Confederação do Equador de 1824, seja até hoje um símbolo de luta. Quando o pernambucano ouve sobre 1817, ele não está ouvindo sobre um evento distante, ele está ouvindo sobre os seus antepassados, sobre o solo que pisou. Há uma grande identificação sobre o DNA cultural de uma região que foi pioneira no ideal republicano e no Brasil. E aqui vai uma reflexão que quero que você leve deste vídeo. Que história da sua região você conhece? Que revoluções, personagens, resistências aconteceram no seu estado, na sua cidade e nunca foram contadas nos livros que você estudou? A história regional não compete com a história nacional. Ela a completa. Ela mostra que o Brasil não foi construído de um único centro, mas por muitas mãos em muitos cantos. E quando ignoramos isso, empobrecemos a nossa própria identidade. Em 1817, um grupo de pernambucanos, padres, soldados, comerciantes, intelectuais, ousaram imaginar um Brasil diferente. Eles pagaram com a própria vida. A República durou 75 dias, mas a ideia plantada naquele solo vermelho do Nordeste nunca morreu. Ela alimentou 1824, alimentou 1889, alimentou todos que vieram depois. Isso é o que a história regional faz. Ela nos lembra que as grandes transformações, muitas vezes, começam nos lugares que os mapas do poder tentam ignorar. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like e nos comentários, conta para mim, você conhecia a Revolução de 1817 ou foi uma novidade? E conta também que história da sua região você acha que o Brasil inteiro deveria conhecer. Foi um prazer ter você aqui. Espero que tenha gostado de nosso novo projeto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!